Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa aula respondendo às questões da aula passada, que na verdade também eram mais fáceis do que vocês pensaram. Quando eu estava vendo as respostas de vocês, algumas estavam bastante complexas. Na verdade, as perguntas são bastante fáceis. É mais sobre a questão como vocês compreenderam os textos e a própria ideia da aula mesmo. Então, a primeira questão está falando que, segundo Kenneth Maxwell, fale quais foram as principais especificidades da política pombalina e quais objetivos econômicos ela visava atingir. Então, na verdade, o que vocês deveriam falar? Eu até coloquei a página para vocês verem. Vocês deveriam falar que a Marquês de Pombal, ele estava promovendo uma política mercantilista. No entanto, não era um mercantilismo puro, somente protecionismo comercial em busca de favorável balança comercial. Não, o protecionismo comercial dele estava voltado para a acumulação de capital inicial, capital primário, para que esse capital fosse investido já na indústria, tanto no Brasil como em Portugal. Claro que ele estava mais preocupado em Portugal. No entanto, a especificidade econômica dele é que ele não estava restringindo as suas políticas somente aos comerciantes portugueses. Ao contrário, ele estava beneficiando tanto comerciantes portugueses como brasileiros, desde que eram os grandes comerciantes. Ele estava a favor dos grandes comerciantes e contra os pequenos, porque ele achava que os pequenos comerciantes estavam mais favorecendo o comércio dos estrangeiros. Então, na verdade, era o que vocês deveriam responder na primeira questão. A segunda questão também é bastante fácil, algumas pessoas erraram a resposta. Então, de acordo com Kenneth Maxwell, entre 1785 e 90, a balança comercial entre Portugal e a Grã-Bretanha chegou quase a uma situação de equilíbrio. No entanto, sabemos que a política neomercantilista portuguesa se viu fracassada no início do século XIX. Qual foi o grande acontecimento político e consequente econômico responsável pelo fracasso econômico português? Gente, a resposta é uma frase só. O Napoleão, na verdade, é uma pessoa só. Então, na verdade, por que fracassou a política neomercantilista portuguesa? Porque a invasão napoleônica fez a corte migrar para Rio de Janeiro, fez com que a capital do Império Português passasse para Rio de Janeiro e, como consequência, a partir do momento quando a corte migra para o Novo Mundo, se torna claro que o Brasil não viverá mais na condição colonial de Portugal, porque a primeira coisa que Dom João VI faz é abrir os portos para comércio como estrangeiros. Pronto, termina a principal ideia de comércio metropolitano. O metrópole não está mais interferindo, o Portugal não está mais interferindo no comércio entre Brasil e Inglaterra. Então, na verdade, qual foi o grande acontecimento? É a invasão napoleônica. Então, Portugal perde a sua colônia principal, graças à qual ela conseguia manter essa balança equilibrada. A terceira questão. A reforma parlamentar de 1832 na Inglaterra simbolizou a vitória do capitalismo industrial sobre o capitalismo comercial. Primeira questão. Como essa reforma atingiu grandes latifúndios açucareiros das Índias Ocidentais? É simples, gente, eles pararam de receber a proteção legislativa da sua economia. Os latifúndios, o comércio deles não era mais protegido, eles não tinham mais vantagens em relação aos impostos, eles não tinham mais os preços definidos, eles tinham que agora concorrer livremente com qualquer outro produtor que chegasse no mercado mundial. E por que uma das consequências dessa política foi o crescimento da produção açucareira mundial? Justamente por isso. Como os latifúndios açucareiros das Índias Ocidentais, eles não tinham mais proteção
econômica, isso quer dizer, por exemplo, eu estou produzindo açúcar, mas eu não vou pagar os impostos porque eu tenho uma proteção. Agora você que vai produzir açúcar, se você vai vender esse açúcar para mim, você vai ter que pagar um imposto muito grande. Então você vai ter que vender por um preço bem maior para ter o lucro. Agora ninguém mais, todo mundo paga imposto igual. Eu não tenho mais proteção do Estado para vender o meu açúcar. Isso quer dizer que vários outros vão começar a produção açucareira para concorrer comigo para vender esse açúcar. Então a produção açucareira cresce, sem falar da produção açucareira de beterraba. Nesse período com estímulo, vamos dizer, dos franceses, começa a se produzir o açúcar europeu, que não é beterraba que a gente conhece, tá, gente? Não é beterraba vermelha. É um outro tipo de beterraba açucareira que dá menos açúcar, bem menos do que a cana. No entanto, pelo fato de não precisar ser transportada tão longe assim, às vezes até vale a pena. Então a quantidade de açúcar aumenta. Então, na verdade, é mais ou menos isso que vocês tinham que responder. Eu acredito que não era difícil. Agora, gente, vamos passar para os nossos textos. Então, na verdade, nós vamos falar sobre o que agora? Ambos os textos vão falar sobre formação de nação brasileira. No entanto, eles vão falar sobre formação de nação brasileira no início do século XIX. Eles vão falar sobre aquele processo complexo de formação de nação brasileira no momento quando é anunciada a independência do Brasil. Então, os dois textos são bastante interessantes, apesar de serem complexos. Eu vou falar dos pontos principais. A pedido de vocês, eu já elaborei a atividade, então a minha atividade vai ser somente uma questão. E eu vou pedir para vocês falar sobre essa questão de nação brasileira. Eu vou mandar para vocês, mas eu vou ler o que eu escrevi aqui a respeito. Eu escrevi assim. Ao comentar sobre Cipriano Barata, um dos mais ativos combatentes em favor da independência do Brasil, e os seus companheiros, o autor do texto As Peças de um Mosaico os define. Bahia e São Paulo são suas pátrias, e o Brasil é o seu país, mas a nação a qual pertencem é a portuguesa. Então, a partir dessa definição e com base nos textos da aula, fale como você entende o complexo processo de construção da nação brasileira no século XIX. Na verdade, agora, a partir desses textos, eu vou falar com vocês a respeito disso. Então, a resposta é em poucas palavras para vocês falarem o que vocês entenderam desse processo. Porque como a gente aprende na escola? A gente aprende na escola que o momento de independência, de certo modo, foi como se fosse um momento de reconhecimento da existência de uma nação brasileira que quer se separar de Portugal, porque os brasileiros não se consideram mais os portugueses. No entanto, a partir da leitura desses textos, vocês vão entender que o processo era bem mais complexo e até a própria independência não significou o processo de autorreconhecimento como uma nação única. Na verdade, ambos os textos vão falar a respeito disso. Então, eu vou começar com o texto de Maria Odila Leite Dias, A Interiorização da Metrópole. Eu vou falar mais sobre esse texto porque ele vai tratar dos vários aspectos políticos e depois um pouco eu falo sobre o texto As Peças de um Mosaico, que também é um texto interessante e isso aqui ele é mais amplo, ele fala das várias especificidades e a gente vai passar só por alguns momentos desse texto. Então, o texto, A Interiorização da Metrópole, vai falar sobre um complexo processo político e uns relacionamentos também bastante complexos entre os portugueses brasileiros, os portugueses que ficaram na corte, que migrou para Rio de Janeiro, e os portugueses que ficaram em Portugal.
Então, na verdade, vamos um pouquinho lembrar dos fatos. O que acontece em 1807? A corte portuguesa vai se embarcar para o Brasil. Isso todos vocês conhecem, essa história. Então, na verdade, vários funcionários públicos vão acabar migrando para o Brasil e vão começar a também construir sua vida no Brasil. São portugueses, de certa maneira, e quando eles vão migrar também, gente, vocês não podem esquecer que o Rio de Janeiro se torna a capital do Império. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro vai sofrer várias reformas, e são reformas burocráticas também. Vão surgir, a partir desse momento, as várias funções que esses portugueses vão ocupar. Vai surgir uma administração pública nesse Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, esses portugueses que vão junto com a corte para o Brasil, junto com Dom João, a princípio o príncipe regente e depois o rei, eles vão... eu não vou dizer eles vão se abrasileirar. No entanto, eles vão criar laços com a cidade Rio de Janeiro. Muitos deles vão contrair casamentos com a aristocracia local, brasileira já. E com certeza eles vão ter as suas funções na corte justamente em função, pelo fato dessa corte se enraizar no Brasil. Os portugueses que acabaram ficando em Portugal, eles vão perder vários privilégios relacionados a participar da vida da corte, certo? Isso é principal. Mas um momento super importante. Quando vocês estudaram no ensino médio, eu acredito que vocês lembram que a primeira coisa que a professora fala para vocês, o professor, que quando o Dom João VI chega no Brasil, nem chegando ainda no Rio de Janeiro, ainda estando no norte, no nordeste, o que ele faz? Ele assina o ato de abertura dos portos. O que significa essa abertura dos portos? Nas aulas passadas a gente comentou sobre o comércio metropolitano. O que é comércio metropolitano? Quer dizer que o metrópole sempre está no meio desse processo comercial. Isso quer dizer que se, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa da Inglaterra, eu não vou poder comprar da Inglaterra. Os ingleses não vão vir vender para mim tecidos, por exemplo, ou as máquinas deles. Não, eles vão vender para Portugal, eu vou comprar do Portugal. Então, o comerciante português, ele é sempre intermediário, eis o comércio metropolitano. A abertura dos portos acaba com o comércio metropolitano. A partir desse momento, o Brasil não é mais colônia, o Brasil se torna o centro. Por isso o nome do artigo, a interiorização de metrópole. A partir desse momento, Lisboa, que não está mais no centro, o que está no centro é o Rio de Janeiro. Lisboa, a partir desse momento, acaba se interiorizando, Portugal todo acaba se interiorizando, porque o centro de atividade política e econômica passa a ser o Rio de Janeiro, certo? E qual é uma das ideias principais desse texto? Esse texto fala o tempo todo sobre a importância de Revolução do Porto. E fala que justamente a Revolução do Porto fez com que foi o estímulo para que a corte retornasse para Portugal e para que o Brasil, enfim, se separasse do Portugal, ganhasse a sua independência, que são dois momentos intrinsecamente ligados. Essa é a ideia principal do texto. Por que é justamente essa é a ideia principal e por que uma revolução liberal em Portugal acabou sendo uma força motriz para a independência do Brasil? Olhem, mais uma coisa muito interessante. Quando o Rio de Janeiro, na verdade, nem é o Brasil,
No outro texto, vocês vão ver que a noção do Brasil vai demorar muitos e muitos anos para se formar. Na verdade, a gente está falando do Rio de Janeiro. Então, quando o Rio de Janeiro se torna capital do metrópole, e não só capital política como econômico, em Portugal, continua sendo um modo de vida ainda metropolitano e continua sendo a legislação que está privilegiando certas estruturas feudais. Então, em Portugal, a aristocracia agrária possui vários privilégios que, no entanto, não se sustentam. E os comerciantes portugueses se veem em grande desvantagem por perder essa sua função de intermediários metropolitanos. Esses comerciantes, eles estão reclamando contra essas vantagens que a aristocracia agrária possui. Justamente esses comerciantes são a favor de liberalismo econômico e justamente eles que estão por trás da Revolução do Porto. Vocês estão vendo que interessante? O liberalismo português trouxe a independência para o Brasil. Não é que eles queriam que Dom João VI voltasse para as coisas continuarem do jeito que eram antes. Não, eles queriam que Dom João VI voltasse para realizar as reformas econômicas, e reformas econômicas liberais, para que eles pudessem competir, para que eles tivessem os mesmos privilégios, ou para que a carga tributária não recaísse somente sobre eles nesse exato momento histórico e econômico. Estão vendo? Então, vou citar um pouquinho o texto, aqui na página 11, a autora vai dizer que essa imagem do colono quebrando os grilhões de jugo de metrópole, ou da identificação com o liberalismo e o nacionalismo próprios da grande revolução burguesa da Europa, ela não convém. Porque, na verdade, o liberalismo e nacionalismo que leva à independência do Brasil foi o português e a favor do Portugal. O Brasil, nesse momento, embarcou junto. Na verdade, o Brasil estava lá e conseguiu manter essa sua unidade política e econômica em função daqueles portugueses que continuaram no Rio de Janeiro quando Dom João VI vai embora. Essa é a ideia dos ambos os textos a respeito dessa questão. Então,